As taças de champanhe de cristal do salão de baile do St. Regis tilintaram como 1000 sinos minúsculos, celebrando uma vida traçada em ouro. Para Isabella Rossi, a sua festa de noivado foi o auge de um conto de fadas perfeito. Ela tinha o vestido perfeito, o anel perfeito e o noivo aparentemente perfeito, Julian Hayes, cujo nome de família estava gravado em metade dos edifícios do distrito financeiro. Mas os contos de fadas não contam com o diabo a bater à porta. Quando Dom Vicente Costello, o fantasma mais temido e invisível da cidade, invadiu o elegante evento, ele não trouxe um presente. Ele trouxe uma revelação que destruiu o mundo dela com uma única frase, proferida com a finalidade arrepiante do martelo de um juiz. O casamento está cancelado. Não podes casar com ele, Isabela. Já és minha esposa. O ar no salão de baile estava carregado com o aroma de rosas brancas e perfumes caros, uma nuvem perfumada de dinheiro antigo e novas ambições. Isabella Rossi estava no centro de tudo isso, com um pequeno sorriso perfeito nos lábios, enquanto aceitava mais uma rodada de parabéns. A sua mão, adornada com o diamante ofuscante que Julian lhe dera, parecia pesada, uma bela algema que ela aceitara de bom grado. Julian, com o seu smoking feito à medida e o seu sorriso de político, estava ao lado dela, com o braço possessivamente em volta da sua cintura. Ela não é deslumbrante? Dizia Julian a cada convidado, com a voz cheia de orgulho. A minha Isabela. Ela sentia-se como um prêmio, uma bela aquisição para complementar o seu portfólio de propriedades e ações. Mas ela fora criada para acreditar que esse era o auge do sucesso para uma mulher como ela. O seu falecido pai, Lorenzo Rossi, sempre lhe dissera que um bom casamento era a melhor segurança. Ele fora um magnata brilhante, embora imprudente, do setor de importação e exportação, que lhe deixara uma herança confortável e um legado de graça social. Casar-se com Julian Hayes, o herdeiro de uma dinastia bancária, era a realização definitiva desse legado. A festa era uma obra-prima de elegância orquestrada. Um quarteto de cordas tocava suavemente num canto, as melodias entrelaçando-se com a conversa educada da elite de Nova York. Garçons em casacos brancos impecáveis moviam-se como fantasmas, enchendo copos com Dom Perignon. Isabela observava as figuras poderosas da cidade. Senadores, CEOs, especialistas em sociedade, todos a conviver e a sorrir, os seus rostos máscaras de civilidade. Este era o seu mundo agora, seguro, previsível, dourado. Ela se retirou de uma conversa com um juiz corpulento, murmurando que precisava de ar fresco. Ela se dirigiu para o grande terraço. O ar fresco de outubro era um alívio bem-vindo do salão de baile abafado. O horizonte da cidade brilhava diante dela. Um reino extenso de luz e sombra. Por um breve momento, uma melancolia inexplicável tomou conta dela. Era realmente isso? Uma vida de bailes de caridade, verões nos Hamptons e ser a senhora Julian Hayes. Ela afastou esse pensamento. Era ingrato. Este era o sonho. Quando se virou para voltar para dentro, a atmosfera mudou. Foi sutil no início, uma queda no zumbido coletivo da festa, uma quietude repentina que arrepiou os pelos dos seus braços. O quarteto de cordas vacilou, um violino soltou uma única nota dissonante antes de silenciar. Todas as cabeças se viraram para a grande entrada. Ali, ladeado por dois homens com a constituição física de monumentos de granito, estava uma figura que parecia sugar toda a luz e o calor da sala. Era alto e envolto numa escuridão que nada tinha a ver com o seu fato preto impecavelmente talhado. O seu rosto era todo ângulos agudos e planos implacáveis. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando uma presença austera e imponente. Mas eram os seus olhos, olhos da cor de um mar tempestuoso, frios e penetrantes, que mantinham todos cativos. Eles varriam a sala com uma quietude inquietante, descartando os senadores e CEOs como se fossem grãos de poeira num raio de sol. Isabela nunca o tinha visto antes, mas sabia quem ele era. Todos sabiam. Talvez não conhecessem o seu rosto, mas conheciam o seu nome, pronunciado apenas em sussurros. Dom Vicente Costello, a sombra, o chefe fantasma da família criminosa Costello. Um homem que supostamente controlava o submundo da cidade com mão de ferro, mas cuja existência era tão improvável quanto a de um fantasma.
Julian deu um passo à frente, com o rosto uma máscara de raiva indignada. Quem é você? Este é um evento privado. Segurança. O olhar de Vincent finalmente se fixou, fixando-se em Isabela com uma intensidade que a fez sentir-se exposta. Ele ignorou Julian completamente, dando um passo lento e deliberado para dentro da sala. Os seus homens permaneceram na porta, sentinelas silenciosas. O silêncio no salão de baile era agora absoluto, um cobertor pesado e sufocante. Peço desculpa pela intrusão. A voz de Vicente era um murmúrio grave e rouco que ecoava pelo espaço cavernoso. Era uma voz acostumada a ser obedecida sem precisar ser elevada. Não estou aqui pelo champanhe. Ele caminhou diretamente em direção a Isabela, com movimentos fluidos e predatórios. A multidão se abriu diante dele como o mar vermelho. Julian moveu-se para interceptá-lo, inflando o peito. Não sei quem você pensa que é, mas precisa sair agora. Vicente parou bem na frente dele, com sua vantagem de altura significativa. Ele nem sequer olhou para Julian. Os seus olhos tempestuosos continuavam fixos em Isabela. Um lampejo de algo indecifrável nas suas profundezas. Estou aqui pela minha esposa. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Julian riu. Um som áspero e incrédulo. A tua esposa. És louco. Entraste na festa errada, meu amigo. O coração de Isabela batia forte contra as costelas. Ela estava paralisada, presa no vórtice aterrorizante do olhar do homem. Ele parecia mais real, mais sólido do que qualquer outra pessoa na sala. Eu não cometo erros, disse Vicente, sua voz baixando para quase um sussurro. No entanto, parecia ecoar nos lustres de cristal. Ele finalmente virou a cabeça, num gesto lento e desdenhoso, para olhar para Julian. E tu é que estás enganado. Ele enfiou a mão no bolso interior do casaco e retirou um documento dobrado. Com um movimento rápido do pulso, entregou-o não a Julian, mas ao pai de Julian, um homem formidável chamado Marcus Hayes, que se tinha aproximado do filho. Marcus, com o rosto pálido, pegou no papel com as mãos trêmulas. Os olhos de Marcus examinaram o documento, a sua postura confiante desmoronando a cada palavra que lia. O seu rosto passou de branco a cinza. O que é isto? Isto é impossível. O que é, pai? Julian exigiu, arrancando o papel. Ele leu, o seu próprio rosto contorcendo-se em descrença e fúria. Uma certidão de casamento. Isto é uma falsificação, uma piada patética. Os lábios de Vicente se curvaram num sorriso que não continha calor, nem humor. Era um sorriso de predador. Ele olhou para Isabela, sua expressão suavizando-se quase imperceptivelmente, embora isso pouco fizesse para acalmar o medo que agitava o estômago dela. O casamento está cancelado, anunciou ele, sua voz agora elevando-se para se dirigir a toda a assembleia silenciosa. Você não pode se casar com ele, Isabela. Ele deu os últimos passos para ficar diretamente na frente dela, tão perto que ela podia sentir o calor irradiando do corpo dele. Ele cheirava a colônia cara, couro e algo mais. Algo perigoso e elementar, como uma tempestade prestes a arrebentar. Ele inclinou-se, sua voz destinada apenas aos ouvidos dela. Porque já és minha esposa. O mundo inclinou-se no seu eixo. As palavras ecoaram no silêncio cavernoso do salão de baile. Cada uma delas era um golpe de martelo contra o frágil vidro da realidade de Isabela. Minha esposa. Era absurdo. Uma frase do roteiro de um louco. Ela olhou para Vicente Costello, procurando em seu rosto algum sinal de delírio, de uma brincadeira, mas encontrou apenas uma certeza inquietante. Não, ela sussurrou, a palavra quase inaudível. Você está enganado. Nunca vi você antes na minha vida. Julian finalmente saiu do choque, o rosto corado com manchas vermelhas de raiva. Saia daqui. Tirem este lunático daqui. Ele rugiu, acenando freneticamente para a segurança do hotel, que pairava inutilmente na entrada, intimidada pelos guardas impassíveis de Vicente. Vicente não vacilou. Ele simplesmente levantou a mão, num gesto silencioso de comando, e um dos seus homens deu um passo à frente. Ele não carregava uma arma, mas uma elegante pasta de couro. Colocou-a numa mesa próxima e abriu-a com um clique silencioso. Dentro, aninhados em veludo preto, estavam mais documentos e um computador portátil. Uma falsificação, disse você. A voz de Vicente estava impregnada de um divertimento arrepiante. Ele apontou para a pasta. O meu sócio tem os registros originais do condado
digitais e físicos, juntamente com o depoimento juramentado das testemunhas e do juiz-presidente. Juiz Michael Unnell. Creio que joga golfe com ele, Marcos. Marcos Reis balançou-se, parecendo que ia cair. O'Connell, isso é impossível. Fique à vontade para ligar para ele, ofereceu Vincent com um encolher de ombros magnânimo. Embora eu suspeite que ele não esteja disponível esta noite. A implicação pairou no ar, pesada e ameaçadora. A mente de Isabela correu, tentando dar sentido ao pesadelo. Uma certidão de casamento, um juiz que ela conhecia. Testemunhas, não podia ser real. A sua vida era meticulosamente planeada. Cada detalhe era levado em conta. Não havia espaço para um casamento secreto com o chefe do crime mais notório da cidade. Este documento, Julian cuspiu, acenando com a certidão, tem a data de 2 anos atrás. Estávamos juntos há 2 anos. Ela teria me contado. Ele virou-se para ela, os olhos selvagens com a acusação. Isabela, o que é isto? Ela olhou para ele, seu suposto protetor, seu futuro marido, e viu apenas um estranho cuja fachada perfeita estava a rachar sob pressão. Não sei, Julian. Juro que não sei. Os detalhes do nosso casamento são um assunto privado, afirmou Vincent, seu tom não deixando margem para discussão. Ele aproximou-se de Isabela, o seu corpo grande protegendo-a dos olhares curiosos e horrorizados dos convidados. A sua proximidade era avassaladora, um manto sufocante de poder. Tudo o que importa agora é que esta farsa acabou. Vais comigo. Ela não vai a lado nenhum contigo, gritou Julian, finalmente encontrando um pouco de coragem e agarrando o braço de Isabela. A mudança em Vincent foi instantânea e aterrorizante. A diversão fria desapareceu, substituída por uma quietude glacial que era muito mais assustadora do que qualquer explosão. Os seus olhos tempestuosos estreitaram-se e ele olhou para a mão de Julian no braço de Isabela como se fosse uma barata. Tira a tua mão, disse ele, a sua voz suave, mas carregada da promessa mortal de violência. Julian hesitou, preso entre a humilhação pública e o medo primitivo. Vincent deu meio passo à frente e isso foi o suficiente. Julian soltou-a como se a pele dela tivesse se transformado em lava derretida. Isabela é minha noiva, insistiu, com a voz a falhar. Devemos casar-nos. Um noivado é uma promessa, disse Vincent calmamente, voltando o olhar para o rosto de Isabela. Um casamento é um facto, um contrato legalmente vinculativo. Ele estendeu a mão para ela. Era grande e calejada, um contraste gritante com os dedos macios e bem cuidados de Julian. É hora de ir para casa, Mia Carrara, minha querida. As palavras em italiano ditas com sua voz grave causaram um arrepio na espinha dela, que era tanto de terror quanto de algo mais que ela não conseguia nomear. A sala inteira parecia prender a respiração, observando o drama silencioso se desenrolar. Ela estava no centro de uma tempestade, e as duas únicas opções eram um abrigo fraco e em ruínas, ou o olho do furacão em si. Ela olhou para Julian, implorando com os olhos para que ele fizesse algo, lutasse por ela, expusesse essa mentira. Mas ele apenas ficou parado ali, com o rosto confuso e furioso, sua principal preocupação claramente sendo o colossal escândalo social que irrompia ao seu redor. Ela olhou para o pai dele, Marcos, que já estava ao telefone, sem dúvida a falar com os seus advogados, com uma expressão de controlo de danos, não de preocupação com ela. Naquele momento, ela viu a natureza fria e transacional do mundo em que estava prestes a se casar. Ela era um ativo, e um ativo comprometido. O seu olhar voltou-se para Vincent. Ele lhe era um monstro, uma criatura das sombras, um homem cujo nome era sinônimo de medo. Mas ele também era a única pessoa na sala a olhar para ela, e somente para ela, como se ela fosse a pessoa mais importante ali. A mão dele permaneceu estendida, paciente, à espera. Não sou sua esposa, ela conseguiu dizer com a voz trêmula. Podemos discutir a semântica mais tarde, ele respondeu, com a voz suavizando-se um pouco. Mas agora, este não é o lugar. Essas pessoas, ele gesticulou com desdém para os convidados atônitos, não são da sua conta. Ele deu um passo e diminuiu a distância entre eles, sua mão gentilmente, mas com firmeza, segurando a dela. Seu toque era quente, surpreendentemente quente. Isso causou um choque em seu corpo. Ele não a puxou nem a arrastou.
Simplesmente segurou sua mão, acariciando as costas dela com o polegar. Um gesto de posse tão profundo que lhe roubou o fôlego. Vamos, murmurou ele. Ela estava demasiado atordoada, demasiado abalada para resistir. Enquanto ele a conduzia através da multidão silenciosa e dividida, ela sentiu centenas de pares de olhos nas suas costas, ardendo com julgamento e curiosidade lasciva. Ela passou por Julian, cujo rosto era uma máscara de derrota total. Ele não disse uma palavra, nem sequer tentou impedi-los. Enquanto Vincent Costello a conduzia para fora do salão de baile e para longe da vida que ela conhecia, Isabella Rossi sentiu a gaiola dourada que ela chamava de lar se despedaçar ao seu redor, substituída pelo aperto frio e aterrorizante de um homem que a reivindicava como sua. Ela não era mais uma noiva da alta sociedade. Ela era a propriedade da máfia. A viagem do St. Regis foi um borrão de silêncio surreal. Isabela sentou-se rígida no assento de couro macio de um Maybach preto, as luzes da cidade passando rapidamente pelas janelas escurecidas como estrelas cadentes. Vicente sentou-se ao lado dela, sem tocá-la, mas a sua presença preenchia o pequeno espaço, tornando-o difícil respirar. O ar crepitava com perguntas não ditas e uma sensação palpável de perigo. Ela continuava a reviver a cena no salão de baile, a sua mente recusando-se a aceitar isso como realidade. Eles dirigiram-se a uma parte da cidade que ela só tinha visto de longe, um arranha-céus elegante e moderno de vidro preto e aço que perfurava o céu noturno. O carro desceu para uma garagem subterrânea privada e eles foram conduzidos a um elevador privado que se abria diretamente para uma cobertura espaçosa. O apartamento era um testemunho do luxo minimalista masculino. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica deslumbrante da cidade. Os móveis eram elegantes e escuros, as obras de arte nas paredes abstratas e caras. Era menos uma casa e mais uma fortaleza no céu, fria e impessoal, muito parecida com o homem que a possuía. Isabela ficou no centro da vasta sala de estar, sentindo-se pequena e perdida. O choque estava a começar a passar, substituído por uma onda crescente de raiva. Exijo uma explicação, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Virou-se para ele enquanto ele tirava o casaco do fato, revelando o físico poderoso por baixo da camisa branca impecável. Não pode simplesmente arruinar a minha vida e arrastar-me para aqui com um documento falsificado. Quem é você para mim? Por que faria isso? Vicente dirigiu-se a um bar esculpido numa única peça de mármore preto e serviu 2 copos do que parecia ser uísque âmbar. Ele estendeu um para ela. Ela ignorou. Não é uma invenção, Isabela, disse ele calmamente, tomando um gole lento do seu próprio copo. O casamento é muito real, e quanto ao motivo, você deveria perguntar ao seu pai. A menção ao pai foi um soco no estômago. Meu pai está morto. Não ouse falar dele. Eu sei, disse Vicente, sem qualquer simpatia na voz. Mas os mortos deixam legados e dívidas. Lorenzo Rossi era um homem com muitos segredos. Ele caminhou até uma grande secretária imponente, destrancou uma gaveta e tirou um grosso livro-razão encadernado em couro. Colocou-o sobre a superfície polida. O teu pai era um jogador, um péssimo jogador. Ele adorava o risco, fosse na mesa de jogo ou nos seus negócios. Fez um acordo com as pessoas erradas e perdeu mais do que jamais poderia pagar. Isabela olhou para o livro, com o coração a bater forte. Do que estás a falar? O meu pai deixou-me uma fortuna. Ele deixou-te o que sobrou depois de a minha família o ter sustentado durante anos. Vicente corrigiu-a. Ele devia ao meu pai uma dívida que não podia ser medida apenas em dinheiro. Lorenzo pediu emprestado a sua vida, a sua lealdade, e depois traiu-nos. Vendeu informações aos nossos rivais, a família Moretti, informações que levaram à morte do meu tio. A sala girou. Isto não podia ser verdade. O seu pai charmoso e sociável, era um homem que amava arte e ópera, não um homem que se associava com mafiosos e traidores. Estás a mentir, sussurrou ela, abanando as cabeças em negação. Estou? O olhar de Vincent era firme. O teu pai veio ter comigo, implorando pela vida. Ele sabia que o preço pela sua traição era a morte. Ele ofereceu a única coisa de valor que lhe restava e que achava que nós aceitaríamos. A única coisa que poderia unir as nossas famílias e apagar a mancha da sua traição. Um medo frio e horrível começou a percorrer a espinha de Isabela. O quê? O que é que ele ofereceu?
Os olhos tempestuosos de Vincent encontraram os dela, e neles ela viu um lampejo de algo que poderia ser piedade. Ele ofereceu-te, Isabela. Ele assinou um casamento por procuração, legalmente oficializado, ligando-te a mim. Ele seria promulgado após a sua morte ou quando eu decidisse reivindicá-lo. A sua mão em casamento, uma aliança permanente, foi o pagamento dele. A maneira dele de salvar a própria pele e garantir que você estaria protegida depois que ele se fosse. Isabela afundou numa das grandes poltronas de couro, com as pernas incapazes de sustentá-la. As belas e perfeitas memórias do pai estavam se fragmentando, transformando-se em algo feio e irreconhecível. Ele não tinha simplesmente morrido de um ataque cardíaco repentino, como lhe haviam dito. Ele vivia com tempo emprestado, um traidor num mundo que ela nunca soube que existia, e ele a vendeu, sua única filha, para salvar a si mesmo. Não, ela engasgou, as lágrimas finalmente se soltando e escorrendo pelo rosto. Ele não faria isso. Ele me amava. Ele te amava, disse Vicente, sua voz surpreendentemente gentil. É por isso que ele me escolheu. Ele conhecia o código da minha família. Ele sabia que, como minha esposa, tu serias intocável. Ninguém ousaria fazer-te mal. Nem os Moretis, que te veriam como uma extensão dele e de mais ninguém. Foi um ato brutal e desesperado, mas foi a maneira dele de proteger-te das consequências de suas próprias ações. Ele escolheu reivindicar sua noiva esta noite por um motivo. Aleandro Moretti, o novo chefe da família rival, estava a agir, a tornar-se ousado. Rumores começaram a circular sobre a antiga traição dos Rossi, e Alessandra era do tipo que acreditava em vingança geracional. Ao reivindicar Isabela publicamente, Vicente estava a enviar uma mensagem clara e violenta a todo o submundo. Ela é minha, tocá-la é declarar guerra a mim. Isabela olhou para ele através das lágrimas, o arquiteto da destruição da sua vida. Ele tinha arruinado o seu noivado, humilhado-a e destruído a imagem idílica do seu passado. Mas o golpe mais doloroso de todos era saber que o seu próprio pai tinha sido quem assinou a sua sentença de morte ou a sua prisão perpétua, dependendo do ponto de vista. Então é só isso? Perguntou ela, com a voz cheia de dor. Uma transação comercial? Uma mensagem aos seus inimigos? Sou apenas um peão no seu jogo. Vicente terminou o seu uísque e pousou o copo com um clique silencioso. Caminhou até a janela, olhando para o reino que governava das sombras. Começou como uma dívida a cobrar, disse ele, de costas para ela. Uma obrigação a cumprir. Mas um homem não escolhe quem se torna sua responsabilidade, Isabela. E agora você é minha responsabilidade. Os dias seguintes passaram numa névoa de luxuoso aprisionamento. Isabela acordou numa suíte de hóspedes maior do que todo o seu antigo apartamento, com um armário já cheio de roupas de grife do seu tamanho e um banheiro que parecia pertencer a um spa 5 estrelas. Uma governanta silenciosa e eficiente chamada Sofia trazia suas refeições numa bandeja de prata, nunca falando a menos que fosse interpelada. Era uma gaiola dourada, mas ainda assim uma gaiola. As janelas do chão ao teto estavam seladas. O elevador exigia um código que ela não possuía, e os guardas de Vincent eram uma presença constante e silenciosa no corredor. Ela testou os limites imediatamente. Na primeira manhã, tentou sair pela porta da frente. Um guarda, um homem enorme chamado Nico, simplesmente bloqueou o seu caminho, com uma expressão impassível. Ordens do Dom Castelo, mãe, não pode sair sem ele. A sua raiva, que fervilhava sob uma camada de choque e tristeza, transbordou. Não sou uma prisioneira. Não pode manter-me aqui. Para sua segurança, você é. Foi a resposta final e seca dele. Ela passou horas tentando encontrar uma saída, uma fraqueza na segurança, mas não havia nenhuma. A cobertura era uma fortaleza projetada para manter os inimigos fora, e aparentemente uma esposa relutante dentro. O seu telemóvel tinha sido tirado dela na primeira noite, substituído por um novo que tinha apenas um número programado. Vincentes. Ele era um fantasma na sua nova vida. Saía antes de ela acordar e regressava tarde da noite. Muito depois de ela se ter retirado para o quarto. Viviam no mesmo espaço, mas ocupavam mundos diferentes. No entanto, a sua presença estava em todo o lado,
no aroma da sua colônia que permanecia no corredor, na forma como o comportamento de Sofia mudava quando a sua chegada era iminente, no luxo opressivo do seu confinamento, que era todo pago por ele. Uma noite, quase uma semana após a desastrosa festa de noivado, ela estava a ler na sala de estar quando ele chegou à casa mais cedo do que o habitual. Ele parou na porta, observando-a. Ela podia sentir o seu olhar sobre ela, pesado e intenso. Recusou-se a levantar os olhos do livro, fingindo que ele não estava lá. Precisamos de conversar, disse ele, a sua voz rompendo o silêncio. Ela baixou lentamente o livro. Está aqui para me dizer que estou livre para ir? Não. Ele afrouxou a gravata enquanto caminhava em direção ao bar. Vamos a um baile de gala de caridade no sábado à noite, em benefício do hospital. É importante que sejamos vistos junto. Sorridente, Isabela riu, um som amargo e humorístico. Deve estar a brincar. Quer que eu faça o papel de esposa feliz depois de me ter raptado? Eu não te raptei. Eu trouxe-te para casa, corrigiu ele com a voz perigosamente baixa. E tu vais fazer esse papel porque a tua vida depende disso. Como eu te disse, há pessoas, os Moretti, que veriam a traição do teu pai no teu rosto. Eles acreditam em sangue por sangue. A única coisa que te mantém segura é o facto de seres minha esposa. Se perceberem qualquer fraqueza na nossa união, se acharem que estás desprotegida ou que eu não me importo contigo, eles verão uma oportunidade. Ele virou-se para ela com uma expressão severa. Eles não virão diretamente atrás de mim. Eu sou muito forte. Mas tu és a forma como eles tentariam me ferir. A nossa aparição pública não é um pedido. É uma necessidade. É o primeiro passo num jogo do qual agora fazes parte, quer queiras, quer não. A lógica fria das suas palavras era inegável. Aterrorizava-a. Ela era um alvo. A sua vida, que antes era tão segura e previsível, agora dependia da proteção deste homem. Então, quais são as regras desta atuação? Perguntou ela com sarcasmo na voz. Ele aproximou-se dela, agachando-se para ficar ao nível dos seus olhos. A proximidade fez o coração dela acelerar. As regras são simples. Em público, és a minha esposa adorável. Vais deferir a mim. Vais sorrir. E não vais causar nenhuma cena. Fará com que todos naquela sala acreditem que está extasiada de felicidade. Em privado, ele fez uma pausa, o seu olhar pousando nos lábios dela por uma fração de segundo. Permanecerá nesta casa sob a minha proteção. Não tentará contactar os seus velhos amigos. Não tentará contactar Julian Hayes. O mundo dele já não pode protegê-la. Na verdade, associar-se a ele só serviria para pintar um alvo ainda maior nas costas dele também. E o que recebo em troca dessa obediência? Ela desafiou. Você ganha a vida. Ele respondeu simplesmente, sua voz um sussurro arrepiante. A noite da gala chegou. Um deslumbrante vestido verde esmeralda foi entregue para ela. Um vestido que se moldava às suas curvas de uma forma que parecia elegante e perigosamente sedutora. Diamantes, frios e pesados, estavam presos em volta do seu pescoço. Quando ela estava pronta, entrou na sala de estar e, pela primeira vez, viu a fria compostura de Vincent quebrar. Ele estava de pé junto à janela, vestido com um smoking que o tornava ainda mais imponente, e os seus olhos arregalaram-se quase imperceptivelmente quando a viu. Ele ficou a olhar por um longo momento, com um lampejo de apreciação genuína no seu olhar, que rapidamente mascarou. Estás aceitável, disse ele com voz rouca. Durante a viagem, ele entregou-lhe uma pequena caixa de veludo. Dentro havia uma aliança de casamento, um anel simples de platina cravejado de diamantes, feito para combinar com o anel de noivado que ele aparentemente também tinha escolhido. O teu antigo anel era dele, disse ele com um tom monótono. Agora vais usar este. Ele pegou na mão esquerda dela, tirou o diamante Gordy de Julian do dedo dela e jogou-o no cinzeiro sem olhar duas vezes. Então, ele lentamente e deliberadamente deslizou o seu anel no dedo dela. Ele se encaixou perfeitamente. O gesto foi tão possessivamente íntimo que a fez estremecer. Na gala, ele era um homem diferente. Ele segurou a mão dela, com o braço firmemente em volta da cintura dela. Ele sorriu, uma expressão encantadora e desarmante que ela nunca tinha visto antes, enquanto a apresentava às pessoas. A minha esposa, Isabela, dizia ele, com voz cheia de orgulho, e para seu total espanto,
As pessoas respondiam com cordialidade e felicitações. O medo que tinham dele aparentemente superado pelo desejo de estar nas suas boas graças. Ela desempenhou o seu papel, sorrindo até as bochechas doerem, com a mão apoiada no braço dele. E a coisa mais estranha aconteceu sob o círculo protetor do braço dele, no meio da multidão cintilante. Ela sentiu-se segura. As escadas que ela recebeu foram de inveja e curiosidade, não de pena. Ela viu Julian do outro lado da sala com os pais. Ele parecia pálido e abatido, e quando os olhos dele encontraram os dela, ele rapidamente desviou o olhar, um covarde num fato de $1000. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam numa varanda com vista para os jardins, um homem aproximou-se deles. Ele era bonito de uma forma cruel, com cabelo penteado para trás e um sorriso predatório. Costello, disse o homem, os olhos a percorrerem Isabela. Não pensei que tivesses coragem de aparecer aqui. O corpo de Vincente ficou rígido. O braço apertou a cintura de Isabela, puxando-a para mais perto. Moretti, vou onde quero. E esta deve ser a noiva corada, disse Alessandro Moretti, o olhar a demorar-se em Isabela de uma forma que lhe causou arrepios. A filha de Lorenzo Rossi. Ele devia muito à minha família. É bom ver que as dívidas dele estão a ser pagas. A minha mulher não é uma dívida, disse Vincente, a voz a baixar para um tom mortalmente calmo. Ela é uma Costello. Sugiro que se lembre disso. Alessandro apenas sorriu. Claro, de certa forma, agora somos todos família. Aproveite a noite. Ele lançou um último olhar demorado a Isabela antes de se misturar novamente na multidão. Isabela tremia. É ele? Sim, disse Vincent, com o maxilar apertado de raiva. Ele guiou-a de volta para dentro, com movimentos bruscos e tensos. Vamos embora. A máscara do marido encantador desaparecera, substituída pelo amanhecer frio e perigoso. E quando saíram da festa, Isabela compreendeu as regras da sua nova vida com uma clareza aterradora. Isto não era uma encenação, era uma guerra, e ela estava na linha da frente. O encontro com Aleandro Moretti destruiu qualquer esperança que Isabela ainda tinha de que aquilo fosse um pesadelo temporário. A ameaça era real, algo vivo, que respirava, com um sorriso bonito e um fato feito à medida. No carro, a caminho do apartamento, o silêncio era mais pesado do que nunca. Vincente olhava pela janela, com o maxilar cerrado e um músculo a pulsar na bochecha. Ele irradiava uma fúria fria que parecia baixar a temperatura do carro. Quando chegaram à cobertura, ele foi direto para o bar, serviu-se de um uísque e bebeu de um só gole. Ele vai tentar alguma coisa, disse Vincente de costas para ela. Ele queria que eu o visse olhando para ti. Estava a marcar o seu território, a enviar uma mensagem. Uma mensagem de que eu sou um alvo. Isabela terminou por ele com voz baixa. Ela estava estranhamente calma, a adrenalina do encontro dando lugar a uma resignação fria e dura. Ele virou-se para ela, os olhos escuros como uma tempestade de emoções que ela não conseguia decifrar, e foi por isso que não sairás deste apartamento. Por nenhum motivo. A Sofia vai arranjar tudo o que precisares. Então sou realmente uma prisioneira? Afirmou ela, não como uma pergunta, mas como um facto. Está segura, ele disse com voz áspera. Há uma diferença. Os dias seguintes foram sufocantes. As paredes da cobertura, antes símbolos de luxo, agora pareciam estar a fechar-se. Isabela tentou perder-se nos livros, nos filmes, mas o medo era um companheiro constante. Cada som do corredor fazia-a sobressaltar. Ela deu por si a observar a porta, à espera que Vincente chegasse a casa. A presença dele era a única coisa que parecia um escudo contra a ameaça invisível. Numa tarde, Sofia, a caseira tranquila, aproximou-se dela com uma bandeja de chá. A mulher, que tinha cerca de 60 anos e olhos gentis e tristes, raramente falava. Mas hoje ela hesitou depois de pousar a bandeja. Não deve ter medo, Sr. Costello, Sofia disse suavemente, o seu inglês com sotaque italiano. Isabela olhou para cima, surpreendida. É um pouco difícil não ter medo. Sofia torceu as mãos. O Vincente do amanhecer. Ele é um homem duro. O mundo em que vive o tornou assim. Mas ele não é desprovido de honra. Ela parecia escolher as palavras com cuidado. Ele protege o que é seu, e agora você é dele. A curiosidade disputava com o ressentimento dela. Conhece-o há muito tempo. Desde que ele era criança, disse Sofia, com um lampejo de calor nos olhos. Trabalhei para o pai dele. Vi-o depois que a mãe e a irmã dele foram mortas.
Isabela prendeu a respiração. Mortas. Sofia assentiu, com uma expressão sombria. Um carro-bomba. Era para o pai dele. Uma mensagem de uma família rival. Vincente tinha apenas 16 anos. Ele estava no carro atrás deles. Ele viu tudo. Foi isso que o transformou de um menino no que ele é agora. Ele não confia em ninguém. Ele não ama nada. Ele só entende de controle, porque o controle é o que impede que as pessoas sejam tiradas dele. As palavras da governanta pintaram um novo quadro trágico do homem a quem ela estava ligada. O amanhecer frio e implacável foi construído sobre as cinzas de um menino de coração partido que testemunhou um horror indescritível. Isso não justificava as suas ações, mas explicava a fortaleza que ele construíra à sua volta e por que estava tão obcecado com a segurança dela. Ele não estava apenas a proteger um bem, estava a lutar contra os fantasmas do seu próprio passado. Naquela noite, um pacote foi entregue. Nico, o guarda, trouxe-o para o apartamento com uma expressão sombria no rosto. Era uma caixa de papelão simples, sem identificação, endereçada a Sra. Costello. Vincente chegou à casa enquanto Isabela olhava para ela, sentada na ponta da mesa de café, como uma cobra venenosa. "O que é isso?" perguntou ele, os olhos imediatamente fixos na caixa. "Acabou de ser entregue", disse ela com a voz trêmula. Ele fez sinal para ela se afastar. Com uma cautela que a deixou nervosa, ele pegou uma faca de uma fruteira e cuidadosamente cortou a fita adesiva. Ao abrir as abas, dentro, aninhada em uma cama de papel de seda preto, estava uma única rosa branca morta, com as pétalas secas e esfareladas, e abaixo dela uma fotografia. Era uma foto espontânea dela tirada alguns dias atrás. Ela estava parada na janela da cobertura olhando para a rua abaixo. Era uma foto profissional nítida, tirada de um prédio do outro lado da rua com uma lente teleobjetiva potente. Alguém a observava essa fortaleza. O rosto de Vincent transformou-se numa máscara de pura raiva assassina. Ele fechou a caixa com força. "Moretti." Ele rosnou. Imediatamente gritou ordens ao telefone em italiano rápido e áspero. Em poucos minutos, o apartamento estava cheio de seus homens, com rostos sombrios ao receberem as instruções. Ele os estava a enviar para vasculhar o prédio em frente, encontrar o ninho do atirador e destruir a cidade para descobrir quem tirou a foto. No meio do caos, ele se aproximou dela. Agarrou-lhe os braços, forçando-a a olhá-lo. Seus olhos estavam em chamas. "Saíste do apartamento? Aproximaste-te das janelas? Eu fico lá às vezes para olhar a cidade", ela gaguejou, aterrorizada com a intensidade dele. Ele praguejou baixinho, uma série de palavrões em italiano. O seu aperto nos braços dela suavizou, mas os seus olhos ainda estavam selvagens, com uma energia frenética. "Não podes. Compreende? Não pode ser vista. Ele está a provocar-me, a mostrar-me que pode ver-te, que pode chegar até ti." Pela primeira vez desde que esta provação começou, ela viu medo genuíno nos olhos dele. Não por ele, mas por ela. O frio e intocável Dawn tinha medo de a perder. As palavras de Sofia ecoavam na sua mente. O controlo é o que impede que as pessoas lhe sejam tiradas. O susto, a prova tangível do perigo, mudou algo entre eles. A barreira da animosidade e do ressentimento foi quebrada por um medo primitivo comum. Mais tarde naquela noite, muito depois de os seus homens terem partido, ele encontrou-a na sala de estar, enrolada no sofá, incapaz de dormir. Ele não disse nada. Apenas sentou-se na poltrona em frente a ela, um guardião silencioso a vigiá-la durante as longas e escuras horas. O silêncio já não era vazio ou constrangedor. Estava preenchido com uma nova e frágil compreensão. Na sua prisão partilhada, sob a sombra de um inimigo comum, já não eram apenas um captor e a sua prisioneira. Eram duas pessoas unidas contra um mundo que as queria mortas. O incidente da Rosa Branca, como Isabela começou a chamá-lo morbidamente na sua cabeça, reforçou a segurança de Vincent à sua volta a um nível sufocante. Cortinas opacas foram instaladas e ela foi proibida de se aproximar das janelas. Sua gaiola dourada havia se tornado um túmulo escuro. O isolamento era enlouquecedor e seus pensamentos inevitavelmente voltavam para a vida que ela havia perdido, para o homem com quem ela quase se casou. Apesar das advertências de Vincent, uma parte dela ainda se agarrava à imagem de Julian como uma vítima em tudo isso. Um homem bom cuja vida também havia sido destruída.
Ela lembrava-se da bondade dele, das risadas que compartilhavam, do futuro que haviam planejado. Ela começou a romantizar Julian como um potencial salvador, o príncipe que ainda poderia resgatá-la do Castelo do Dragão. Sua oportunidade surgiu inesperadamente. Sofia havia deixado seu tablet pessoal no carregador na cozinha. Era um modelo antigo, que Isabela sabia que a governanta usava para conversar por vídeo com os netos na Itália. Ele não estaria conectado à rede segura de Vincent. Estaria na rede Wi-Fi para visitantes do edifício. Com as mãos trêmulas, Isabela abriu um navegador e digitou o nome de Julian, encontrando o seu perfil nas redes sociais. As suas últimas publicações eram um fluxo curado de negócios como de costume. Mas ela encontrou o que procurava, o e-mail privado dele listado na página de contatos da fundação da sua família. Ela redigiu a mensagem cuidadosamente, com o coração a bater forte a cada tecla digitada. Julian, sou eu, estou presa, não sei o que fazer, preciso da tua ajuda. Por favor, encontra uma maneira de me ajudar. Isabela enviou a mensagem, apagou rapidamente o histórico e guardou o tablet, com a mente a mil, numa mistura de esperança e terror. 2 dias agonizantes se passaram. Ela não recebeu resposta. A sua esperança começou a se transformar em desespero. Ele não tinha recebido a mensagem. Ele não se importava. Ou pior, ele tinha demasiado medo de Vincent para agir. Então, uma noite, Vincent chegou à casa com uma expressão severa no rosto. Ele não falou com ela, apenas entrou no seu escritório e bateu a porta. Horas depois, ele saiu. Vista-se, ordenou ele com voz seca. Vamos sair. Sair? Você disse que não era seguro, disse ela confusa. A situação mudou. Vista-se. Eles foram a um restaurante tranquilo e ridiculamente caro em Tribeca, que Vincent aparentemente havia reservado para a noite. Eles eram os únicos clientes. O ar estava carregado de tensão. O que é isso, Vincent? Perguntou Isabela com a paciência esgotada. Uma lição prática, respondeu ele com os olhos frios como gelo. Alguns minutos depois, as portas se abriram e 2 homens de Vincent escoltaram Julian Hayes, pálido e com um ar aterrorizado, para dentro do restaurante. Isabela suspirou, levantando-se da cadeira. Julian não olhava para ela. Os seus olhos estavam fixos em Vincent, com um olhar de puro pavor. Sente-se, Isabela, ordenou Vincent. Ela obedeceu, com o corpo a tremer. Deixa-o ir, Vincent, ele não tem nada a ver com isto, implorou ela. Vincent soltou uma risada fria e bem-humorada. Oh, ele tem tudo a ver com isto. Não é, Hayes? Julian engoliu em seco, a maçã de Adão balançando. Eu não sei do que estás a falar. Não sabes? Vincent inclinou-se para a frente, a voz um ronronar ameaçador. Vamos falar sobre a Rossi Imports, a empresa do teu futuro sogro. Uma empresa que estava a perder muito dinheiro e profundamente endividada com homens como eu. Uma empresa que tu e o teu pai planeavam adquirir por uma ninharia após o casamento. Isabela olhou para Julian, a sua mente a girar. Do que ele está a falar? Ele está a mentir. Julian gaguejou com gotas de suor na testa. Os meus homens são muito meticulosos, continuou Vincent, ignorando-o. Eles têm investigado as finanças da sua família. Você sabia que Lorenzo Rossi estava em apuros. Sabia que ele tinha ligações perigosas. Você não estava a casar com Isabela por amor. Estava a casar com ela para obter o controle da sua herança, planejando absorver os bens do pai dela para o seu próprio império antes que os credores pudessem cobrá-los. O casamento era uma aquisição corporativa. As palavras atingiram Isabela com mais força do que qualquer golpe físico. Ela olhou para Julian, olhou verdadeiramente para ele e viu a verdade nos seus olhos evasivos, no tremor de pânico das suas mãos. O príncipe encantador era um abutre num fato feito à medida. É verdade, Julian, sussurrou ela com a voz a falhar. Era só isso que eu era para ti? Um negócio? Ele finalmente olhou para ela com uma expressão que era uma mistura miserável de culpa e medo. Isabela, era isso mesmo. É complicado. Negócios são negócios. Teríamos tido uma boa vida. Uma boa vida construída sobre uma mentira, ela chorou. A traição era uma ferida aberta e dolorosa. O homem que ela pensava amar a estava a usar, assim como o seu próprio pai. E o e-mail, disse Vincent, com a voz como um estalo de chicote. Ele jogou o novo telemóvel dela sobre a mesa.
A mensagem desesperada dela para Julian estava exibida no ecrã. Recebeste a mensagem dela, não foi, Race? Ela clamava por um herói. Ele levantou-se e contornou a mesa para ficar atrás de Julian, colocando as mãos nos ombros dele. Julian recuou como se tivesse sido queimado. E o que fez o nosso herói? Perguntou Vincente para toda a sala. Chamou a polícia? Contratou uma equipa de resgate? Não, ele fez algo muito mais inteligente. Ele reencaminhou o e-mail para Leandro Moretti. O ar saiu dos pulmões de Isabela. Não. Oh, sim, disse Vincent, com a voz cheia de veneno. Ele tentou trocar-te. Ofereceu a Moretti a tua localização em troca de um novo começo para Moretti esquecer que a família Reis estava a tentar roubar bens que pertenciam por direito ao submundo. Ele tentou vendê-la ao homem que a quer morta apenas para salvar a própria pele. Tudo estava ali no silêncio aterrorizado de Julian. Toda a verdade feia e imperdoável. O homem que ela uma vez prometeu amar, honrar e respeitar, tentou mandar matá-la para proteger os seus interesses financeiros. Isabela sentiu uma onda de náusea. Toda a base da sua vida era uma mentira. O seu pai, o homem que ela idolatrava, a tinha vendido. O seu noivo, o homem em quem ela confiava, tentou fazer o mesmo. A única pessoa que tinha sido brutal e assustadoramente honesta com ela desde o início era o monstro sentado do outro lado da mesa. Vincente inclinou-se com os lábios perto do ouvido de Julian. Ela é uma Costello. Não se toca no que é meu, não se fala com o que é meu e não se vende o que é meu. Tu e o teu pai irão alienar várias das vossas principais participações. Os lucros serão transferidos para uma conta que eu indicarei. Considera isso um imposto sobre a estupidez, e se eu voltar a ver-te a menos de 160 da minha mulher, da próxima vez que nos encontrarmos, não será para jantar. Ele endireitou-se e fez um gesto aos seus homens. Tirem-no da minha vista. Eles levantaram Julian, trêmulo e abatido, e arrastaram-no para fora do restaurante. Isabela ficou sentada em silêncio, atordoada, com lágrimas a escorrerem pelo rosto, sem conseguir controlá-las. A mentira dourada do seu passado tinha sido totalmente e irrevogavelmente desvendada. Não havia príncipe, não havia conto de fadas. Havia apenas o homem sombrio e perigoso à sua frente. O demônio que, à sua maneira distorcida, era o único que restava para protegê-la. A revelação da traição de Julian não destruiu Isabela. Forjou-a. A dor era imensa, mas por baixo dela, algo novo e duro estava a tomar forma. A rapariga ingênua que sonhava com um casamento da alta sociedade tinha desaparecido, consumida pelas duras verdades da sua vida. Em seu lugar estava uma mulher que compreendia que o mundo não estava dividido em bem e mal, mas em predadores e presas, e ela estava cansada de ser presa. A sua relação com Vincente mudou. O medo e o ressentimento foram substituídos por um respeito complexo e cauteloso. Ele era um assassino, um criminoso, um homem que lidava com violência e intimidação. Mas ele nunca lhe mentiu. Ele revelou os fatos brutais da sua existência, e quando confrontado com uma ameaça contra ela, a sua resposta foi absoluta e terrivelmente protetora. Ela parou de lutar contra o seu confinamento e começou a aprender. Fez perguntas a Sofia sobre a família Costello, sobre a sua história, os seus inimigos, o seu código. Começou a ler os documentos financeiros que Vincente deixava espalhados, juntando as peças para compreender os seus negócios legítimos, que serviam de fachada para as suas atividades mais obscuras. Começou a ver o mundo através dos olhos dele, um tabuleiro de xadrez complexo de poder, lealdade e sobrevivência. Uma noite, ela esperava por ele no escritório dele, um lugar onde nunca se atrevera a entrar antes. Quando ele entrou, parou de repente, surpreendido ao vê-la sentada na sua grande cadeira de couro. Este casamento, começou ela, com voz firme e clara, foi um contrato assinado pelo meu pai para saldar uma dívida. Eu entendo isso, mas não sou um bem que pode ser possuído. Se vou ser sua esposa, a esposa Costello, então serei sua parceira. Ele ergueu uma sobrancelha, com um lampejo de diversão nos olhos. Parceira em quê? Nisto, disse ela, gesticulando em torno do escritório opulento. Nesta vida, não me esconderei numa gaiola dourada enquanto homens como Alessandro Moretti e Julian Reis decidem o meu destino. Dizes que sou tua responsabilidade. Então deixa-me ajudar-te a proteger-me. Conheço estas pessoas. Conheço o mundo deles, aquele de sorrisos educados e sussurros venenosos.
Posso ser mais do que apenas um alvo. Posso ser um trunfo. Ele a estudou por um longo momento com um olhar intenso, perscrutador. Não viu a rapariga aterrorizada da festa de noivado, mas uma mulher com uma coluna de aço, uma rainha pronta para reivindicar o seu trono. Moretti estará no leilão anual da Fundação das Artes na próxima semana, disse ele finalmente, com um tom de teste na voz. É um terreno neutro, mas a presença dele será uma ameaça. Então estaremos lá, declarou Isabela, com o queixo erguido. E não ficaremos na defensiva. É hora de enviarmos a nossa própria mensagem. Na noite do leilão, Isabela escolheu o seu próprio vestido, um vestido de seda vermelho sangue que era elegante e ousado. Ela usava o cabelo preso, com uma expressão de confiança fria e intocável. Ao descer as escadas, Vicente estava à sua espera e, desta vez, o olhar nos seus olhos não era apenas de apreço. Era de admiração. Ele não disse nada, mas pegou na mão dela, entrelaçando os dedos nos dela num gesto que já não era de posse, mas de união. Entraram na sala de leilões e um silêncio tomou conta do local. Se a sua aparição na gala causou agitação, isto foi uma onda gigantesca. Vicente, o fantasma, estava em sociedade pela segunda vez num mês, e ao seu lado estava a sua bela e desafiadora esposa. Encontraram à sua mesa e, por em breve, Aleandro Moretti aproximou-se. Ele exalava o seu charme predatório habitual, com os olhos fixos em Isabela. Isabela, você está radiante, murmurou ele. A tristeza parece combinar contigo. Antes que Vicente pudesse reagir, Isabela sorriu, com uma expressão fria e deslumbrante. Obrigada, Alisandra. E tu pareces previsível. Diz-me, tiveste sorte em encontrar novos investidores desde que a carteira da família Reis sofreu uma queda tão repentina e inesperada? O sorriso de Moretti vacilou. A provocação foi sutil, mas cirurgicamente precisa. Um sinal claro de que ela sabia exatamente o que tinha acontecido. Uma rainha tem de proteger os bens do seu reino, continuou Isabela docemente, dando uma palmadinha na mão de Vincent. E o meu marido é muito, muito protetor dos seus bens. A ameaça era inequívoca. Não vinha do homem corpulento, mas da mulher ao seu lado. Ela estava a declarar-se uma jogadora, não uma pornográfica. Moretti olhou para ela, estreitando os olhos ao perceber que o jogo havia mudado. Ele pensava que ela era uma fraqueza, uma falha na armadura de Costello. Agora ele via uma segunda frente, uma participante política para o poder militar de Vicente. Ele acenou com a cabeça e se afastou sem dizer mais nada. Vicente olhou para Isabela, um sorriso lento e genuíno se espalhando pelo seu rosto pela primeira vez. Isso transformou suas feições severas, fazendo-o parecer mais jovem, quase bonito. Uma rainha, murmurou ele, a voz carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Parecia orgulho. Mais tarde, naquela noite, de volta ao silêncio da cobertura, a tensão entre eles finalmente se dissipou. Os papéis de captor e cativa, de protetor e protegida, desapareceram, deixando apenas um homem e uma mulher que encontraram uma âncora improvável na tempestade das suas vidas. Ele aproximou-se dela enquanto ela estava junto à janela, com as cortinas opacas finalmente abertas. Ele ficou atrás dela, com as mãos pousadas na sua cintura. Nunca imaginei a minha vida assim, sussurrou ela, observando as luzes da cidade. Nem eu, admitiu ele, com a voz a roncar baixinho nas costas dela. Este casamento começou como um dever, uma obrigação para com a minha família, para com o passado. Vingança e negócios. Ele gentilmente virou-a para ficar de frente para ele. Levantou a mão, os dedos ásperos traçando a linha do queixo dela. Não é mais assim, Isabela, disse ele, os olhos tempestuosos procurando os dela. Quando vi aquela foto, quando descobri o que Reis tentou fazer, não era negócio. Era pessoal. Ela olhou para aquele homem perigoso e complicado, o homem que destruíra a sua vida apenas para se tornar a base da sua nova vida. Ela viu o rapaz de 16 anos que perdera tudo e o amanhecer implacável em que se tornara para garantir que isso nunca mais acontecesse. E ela não tinha mais medo. Ela ficou na ponta dos pés e pressionou os lábios contra os dele. O beijo não foi suave nem hesitante. Foi um choque de dois mundos, o ápice de um pacto forjado em traição e sangue. Foi feroz e desesperado. E nele, ela provou a escuridão do passado dele e a promessa do futuro que compartilhariam. Ele era o chefe da máfia que havia destruído a sua festa de noivado.
Mas também era o homem que lhe mostrara a verdade. Ele a tirara de uma gaiola dourada e, em troca, lhe oferecera um trono. E ao beijá-lo de volta com todo o fogo da mulher em que se tinha tornado, Isabela Costello soube que finalmente estava em casa. E assim, o conto de fadas destruído foi reconstruído, não com sapatinhos de cristal e cavalos brancos, mas com aço, segredos e um amor forjado no coração das trevas. A vida dourada perfeita de Isabella Rossi era uma bela mentira, e foi preciso o homem mais temido da cidade para lhe mostrar a verdade libertadora e perigosa. Ela não era mais uma pornografia no mundo dos ricos, mas a rainha de um reino de sombras, governando ao lado de um rei que queimaria o mundo para mantê-la segura. A história deles não era de um romance gentil, mas de um vínculo feroz e inflexível, nascido da dívida e da traição. Uma parceria que ecoaria nos sussurros do submundo por muitos anos. Se ficou cativado pela tumultuada jornada de Isabela e Vicente, de prisioneiros do destino a rei e rainha do seu próprio reino sombrio, não deixe a história terminar aqui. Clique no botão Gosto para mostrar o seu apoio. Partilhe este vídeo com alguém que adore histórias de romances perigosos. E mais importante ainda, subscreva o canal e ative o sino de notificações. Não vai querer perder o próximo capítulo que temos reservado. E comente abaixo quem foi o maior vilão: Julian, com as suas mentiras encantadoras, ou Vincent, com a sua honestidade brutal. Vamos discutir nos comentários.